Graças, paz, irmãos, conforme prometido, vamos abarcar hoje o tema de política e religião. A influência da religião na política, ou quem sabe, a influência da política na religião. Eu sei que já existe um indicador que está intrínseco dentro de todo ser humano, que quando você vai abarcar temas como política, religião e futebol, é altamente contraindicado, porque isso gera grandes polêmicas em nosso meio. No entanto, debaixo de uma direção de Deus, eu estou ousando apresentar esse tema polêmico para você, e eu tenho certeza vai ser um tema libertador. Nós vamos hoje expandir esse tema e vamos entender qual é a posição divina frente a todo esse cenário que já se moldura ao nosso redor. No dia 8 de agosto, capa da revista Isto É mostra a Dilma de costas e aventando um possível impeachment da presidente. Vamos dar uma olhada nessa capa. Então, se você quer saber o que Deus tem a dizer a respeito desse tema, continue assistindo esse vídeo. Eu não posso iniciar também esse vídeo sem, antes de mais nada, pedir aí o apoio de vocês, a oração de vocês. Eu tenho certeza que esse vídeo vai acabar sendo polêmico, né? Porque nós vamos falar sobre coisas que vai mexer com muitos interesses pessoais. Mas eu estou aqui acima de tudo para defender o interesse de Deus, e eu estou aqui acima de tudo para agregar na sua vida, para somar na sua vida. Eu tenho uma meta com relação a esse vídeo, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, né? Mas eu vou deixar essa meta em aberto. E quando nós atingirmos essa meta, nós dobramos a meta. Então realmente existem discursos ao nosso redor que nos deixam assim meio perturbados, né? São desconcertantes porque eles levam nada a lugar algum. E será que se hoje nós tivéssemos um partido de Deus, imagina o PDD, o partido de Deus, você acha que Deus se filiaria nesse partido? Para pensar, Jesus se filiaria no PDD, no partido de Deus, tomando como premissa que partido significa parte, né? Algo que foi partido, algo que foi dividido. Cada partido então pensa e defende os seus valores de formas diferentes. E mesmo até dentro do próprio partido existem dissidências, existem divisões em nosso meio. E se Deus ele fala para nós, não fazemos julgo desigual, você não fazer aliança com o ímpio, será que Jesus se filiaria a um partido político, no partido de Deus? Eu sei que certas coisas que nós vamos abarcar, vamos expandir nesse vídeo, talvez venha a ser um pouco perturbador para você. Mas eu prefiro para você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, falar para você a pior das verdades do que lhe apresentar a melhor e a mais bela das mentiras, né? Porque a verdade liberta, a mentira te aprisiona. E é muito interessante para esse sistema que hoje está presente em nosso meio, inclusive dentro das igrejas, que você fique preso. Porque quanto mais gente ignorante, quanto mais gente burra, quanto mais pessoas sem cultura, é melhor manipular as massas. Mais pessoas estão presas, engessadas, e é mais fácil comandar as massas, né? Jesus ele tem uma proposta diferente, uma proposta de nos oferecer a liberdade, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando você conhece esse caminho que te conduz à verdade e te culmina numa vida plena, você acaba percebendo que a verdade liberta, a verdade é libertadora. Vamos então, gradualmente, para que você entenda o contexto, passo a passo. Lembrando, eu sei que eu vou levar pedrada nesse vídeo, eu sei que muitas pessoas vão apontar o dedo para mim, vai ter cravos, vai ter perseguições, então eu já conto aí com a sua oração, conto aí com as suas mãos estendidas, conto aí com a sua voluntariedade para dobrar o joelho, para erguer as espadas, para combater o bom combate ao nosso lado nessa trincheira, e acima de tudo, que você compartilhe esse vídeo, expanda esse conhecimento. Nós estamos vivendo um momento histórico, quanto mais pessoas tiverem o conhecimento dessa verdade, uma verdade perturbadora, uma verdade desconcertante, uma verdade que nos confronta, uma verdade que exige de você renúncia e mudança de valores, mais pessoas serão libertas, né? Então vamos somar essa trincheira, fica aí o meu incentivo para você. O ser humano, ele é um ser pensante, né? É um ser pensante, e além de ser um ser pensante, também é um ser curioso. Ele busca conhecimento, né? Existe então uma tendência do próprio ser humano, e nessa busca, né, ele encontra verdades. Verdades que nós chamamos de verdades ontológicas, a verdade sob o prisma lógico de cada um. Então cada pessoa começa a pegar fragmentos da verdade, toma aquilo para si, chega às suas próprias conclusões e começa a estabelecer
estabelecer um pilar ali, que aquilo é uma verdade absoluta. Qualquer pessoa que se oponha a essa verdade, ela acaba sendo demonizada. Não é assim? Nós vemos hoje, Jesus ele veio e apresentou, falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Era uma verdade absoluta que Deus estava apresentando ali através de Jesus. A luz que ilumina as trevas, a verdade que sobrepuja a mentira, não é isso? E aquele sistema tão aculturado pela mentira, mas para eles aquela mentira era uma verdade absoluta. Então eles viviam uma mentira acreditando que estavam na verdade. Quando são apresentados a verdade, passam mal. Eu conheci muitas pessoas que se alimentaram do sistema contaminado, e quanta contaminação se alimentaram, de repente quando come água pura, quando bebe água pura, passa mal. Você toma tanta água podre, tanta água salgada, que de repente quando você bebe algo saudável, você passa mal. Já experimentou fazer? Você só come hambúrguer, só come Mac lixo, e de repente, um dado momento, você começa a comer alface, verdura, grelhado, de repente aquilo parece até que te embrulha o estômago, Então a verdade tem esse contexto. A verdade ela passa a ser libertadora, mas ela também confronta você. E Jesus ofereceu o caminho. Sabe qual é o caminho para você conhecer a verdade? Sabe qual é o caminho para você ter uma vida plena, uma vida em abundância? Renúncia, privações, perseguições. Esse é o caminho que Jesus propôs para mim e para você. O caminho do amor, do perdão, do arrependimento, da fé, da esperança. Esse é o caminho que Jesus apresentou para nós. Esse é o modelo que nós devemos seguir. Só que o que ocorre? Existe um modelo aí de pensamento humano que foi chamado de maniqueísmo. Maniqueísmo significa que você pode transformar o bem em mal e o mal em bem. Depende da ótica de cada um, depende do prisma, depende de como esse produto é apresentado ao meio. Então, se observar, o sistema político, ele diz o seguinte, ele pode transformar o bem em mal muito facilmente. Então o fim, para o político, o fim justifica os meios. Esse é o horizonte político da razão humana, não é o horizonte divino, não é aquilo que Deus estabelece como verdade absoluta. Essa visão política é uma verdade ontológica, sob o prisma lógico de cada um. Eles apresentam esse modelo de verdade pautado no maniqueísmo, que diz então, por exemplo, a guerra. É necessário ter guerra para que haja paz, não é isso? Então é importante ter guerra para que haja paz. Quantas mulheres e quantas crianças suas vidas foram esgotadas, foram consumidas na Revolução Industrial, Quantas pessoas foram feitas de escravos, quantos povos foram escravizados em nome do progresso, em nome do sistema político, porque acharam que aquilo era verdade, que acharam que aquilo era uma máxima no ponto de vista deles. Então, para o sistema político, o fim justifica os meios. E quem está abarcado, quem está imerso nesse sistema, qualquer pessoa que venha discordar, ele passa a ser demonizado, não é? Se você, por exemplo, faz parte do exército de uma nação qualquer, não estou nem citando do Brasil, e de repente você não quer mais fazer parte desse exército, você desiste, eu não quero mais fazer parte desse exército, você vai ser o quê? Um desertor, Se alguém dentro de um partido político, ele discorda das opiniões e dos valores apresentados nesse partido, ele passa a ser um dissidente. Então, se alguém dentro de um sistema religioso, ele discorda daquilo que o sistema coloca para ele como sendo verdade absoluta, mas muitas vezes é uma verdade deformada, o que vira essa pessoa? Satanista, não é isso? Então Jesus ele foi acusado na época de ter parte com Belzebu, ou seja, demonizaram a verdade porque não compreenderam a verdade, porque o sistema estava tão cauterizado com a mentira que não enxergaram a luz, não compreenderam a verdade ali. Muitas pessoas, por discordarem de alguns dos meus discursos, também dizem, Daniel é satanista, é o caminho mais fácil. É o atalho, porque se você quiser me confrontar no horizonte das ideias, no horizonte do conhecimento, da vida cristã, você vai ter que estudar, você vai ter que pesquisar, você vai ter que ralar, e as pessoas não querem isso, então é mais fácil, é satanista. Foi o que os fariseus disseram para Jesus, tem parte com Belzebu, mas mesmo diante dos milagres que Jesus fazia, mesmo diante dos sinais, é o demônio. Você vê como isso cega, isso é o maniqueísmo,
Então, como é que surgiu essa questão política que começou a mesclar com a igreja? Se você observar o discurso de Jesus, você não vai ver nada político no discurso de Cristo, né? Embora ele diga, olha, dê a César o que é de César, ele não diz para você fazer aliança com César. Olha a diferença. Embora Jesus chegue a dizer que todo governante é estabelecido por Deus, mesmo aquele sistema que o condenou à cruz, né? Você só tem poder porque é o meu Pai que te deu esse poder. Então tudo está no controle de Deus, mas em momento algum você vê um incentivo de Jesus para que você estabeleça aliança com César, não é? Você dá a César o que é de César, você cumpre as leis, você paga os seus impostos, mas não precisa fazer aliança. Esse é o vetor bíblico. Jesus não pregou sobre política, não falou em restauração política, era o que os judeus desejavam. Os judeus esperavam um novo rei, porque a era dos reis já não existia mais. A gente vai falar um pouquinho sobre a era dos reis também. Então eles esperavam um rei que seria um libertador, um líder político, e aquilo gerou para eles uma grande frustração, e eles ainda esperam o Messias que venha com todo esse poder para trazer uma libertação majoritária aos povos judeus. Então, Jesus, você vê, ele não prega sobre política, não fala em conquista de cidades, não fala em restauração de Jerusalém, ao contrário, ele diz, vai sobrar pedra sobre pedra, isso aqui vai ser destruído, né? Vai ser a diáspora, né? Os hebreus, os judeus vão se espalhar pelo mundo no ano 70 depois de Cristo. Começou lá, começou a juntar os judeus na época dos reis, né? Tinham juízes, lembrando, Samuel foi o último dos juízes, então o povo deseja ter um rei, o povo anela ter um rei, todas as nações têm um rei, o escolhido é Saul. Saul então vai ser ungido rei. Então começa um sistema de monarquia. Antes era um sistema teocrático monoteísta, né? Deus governava através dos juízes, dava direção através dos profetas. O povo então pede Deus, acata a solicitação, nomeia Saul. Surge um sistema de monarquia para poder juntar melhor o povo, para organizar melhor as tropas, uma vez que os filisteus eram uma grande ameaça aos hebreus. Então Saul fez bobagem, caiu fora. Davi foi um ótimo rei, né? Conseguiu trazer independência, derrotou os filisteus, né? Expandiu territórios, foi um excelente rei. Aí o filho de Davi, Salomão, vai começar a governar. Quando Salomão começa a governar, né? Quanta coisa acontece. No reinado de Davi, Jerusalém torna-se a capital da Judéia, né? Torna-se a capital ali dos hebreus, a capital ali que eles iam estabelecer como seu povo, né? Então surge a cidade de Jerusalém. Salomão então estabelece a construção do templo. Aparentemente está tudo funcionando. Só que Salomão cobrou impostos muito elevados. O povo ficou descontente com aquilo. E o que aconteceu? Houve uma divisão de reinos. Para saber mais, dá uma olhada no vídeo que eu já gravei chamado Divisão de Reinos. Dá uma pesquisada nisso, vai expandir o seu tema, vai ser complementar a esse tema que nós estamos falando hoje. Veja também a Babilônia, eleições 2014, a Babilônia brasileira também vai expandir esse tema. Veja também protesto. Outro vídeo nosso. Então, se assistindo esses vídeos vão corroborar, vai complementar o conteúdo que está sendo apresentado. Só que esses reis, todos os demais reis, eles começaram a fazer muitas bobagens, né? Porque o povo não se arrependia, o povo adorava os demônios, adorava Baal, fazia sacrifício a Moloque, buscava adivinhos. O povo era muito rebelde, passaram por muitos cativeiros, por muitas peneiras, né? Então o reino passa a ser dividido, passa a ser o reino de Israel e o reino de Judá. O último rei de Israel passa a ser Oséias. Oséias é um rei, não estamos falando do profeta, ele é homônimo do profeta. O último rei de Israel, Oséias, vai governar 9 anos e logo depois vai ser atacado pelo Império Assírio e o povo fica cativo. O reino de Judá sobrevive um pouco mais de tempo, né? O seu último rei foi Zedequias. Zedequias foi o último rei de Judá. E aí ele governou aproximadamente 11 anos, né? E depois caiu no cativeiro do Império Babilônico. Então aí fechou a Era dos Reis e ficou uma grande lacuna ali. Aí Jesus vem e diz, eu sou o rei dos reis, né? Então oferece para nós um novo reinado, mas um reinado que não é na terra, um reinado que é lá nos céus, né? Jesus diz, busca em primeiro lugar o reino, mas não é o reino mais desse mundo. Nós somos peregrinos aqui, o reino é o reino dos céus. Olha só o que Jesus fala aqui em João,
capítulo 18, verso 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então o reino que Jesus propõe para nós não é um reino terrestre. E não há incentivo algum nas Escrituras que você faça aliança com reinos terrestres. Nós vamos falar mais a respeito disso. Então como é que começa essa politização na igreja? Se Jesus foi contra, se a era dos reis já tinha acabado, como é que nós resgatamos essa questão política dentro da igreja? Começou com Constantino. O imperador romano Constantino, ele começa a politizar a igreja. Ele se autoproclamou, olha só, busca isso na história, 13º apóstolo. Constantino era um cara esperto, era um cara inteligente, ele estava querendo mostrar poder para o povo, para controlar as massas. Ele foi o primeiro a se nomear apóstolo, depois que a era dos apóstolos já não existia mais. Eu já falei isso num vídeo chamado O Segredo por Trás da Cortina. Então Constantino se autoproclama o 13º apóstolo, e ele concede para a igreja poderes de Estado. A igreja e o Estado fundem poderes, exatamente como Satanás já tinha feito. Eu falo isso no livro Rastros do Culto, falo isso no seminário de Batalha Espiritual nível 2, a restauração do altar, na época dos Sumérios. O rei Sumério não era apenas um representante de Deus na terra, ele fundia nele poderes políticos e religiosos. Além de ser um representante de Deus na terra, né, ele era também um político. Então ele tinha essas duas funções, era rei e sacerdote, algo que a Bíblia condena. Saul caiu porque tentou fazer algo que somente os sacerdotes poderiam fazer. Então você não pode ser rei e sacerdote, é uma regra bíblica para nós. Não dá para você militar nas duas áreas, né? Então, os reis tinham seus sacerdotes, né? Quando havia a época dos reis, tinha o sacerdote, tinha o profeta e tinha o rei. Eram cargos bem distintos, e esses cargos não se fundiam, né? E aí o que acontece? Com os sumérios, Satanás fundiu esses cargos, 3000 a.C. O Constantino, então, depois do Edito de Milão, do Concílio de Nícia, na Turquia, Constantino ele estabelece essa questão política e começa a dar poderes políticos para a igreja. Tanto que na Idade Média, a igreja tinha poder de Estado, poder de prender, sentenciar e matar qualquer pessoa acusada de heresia. Hoje o Vaticano tem independência política. Então essa estratégia veio de Constantino. E qualquer pessoa que fosse contrária, que discordasse dos valores de Constantino, discordasse daqueles valores, daquele império que agora tem poder de Estado, é igreja e religião e política mesclado, ou seja, eu sou contra o batismo infantil, eu sou contra as relíquias, sou contra os santos, sou contra os mártires, você vai acabar morrendo, você ia parar na fogueira da Inquisição. Maquiavel, ele acabou advogando que o poder político ele tem um parâmetro diferente da vertente religiosa. Ou seja, para os gregos, né, o sistema político ele está na esfera do polis. Polis significa um âmbito de argumentações, de discussão de ideias. Essas ideias então visam governar um povo através de leis, através da força de polícia, através das penas, sentenças, execuções, etc. São esferas que são importantes para o controle social das pessoas. Mas o que dizer então do sistema divino? São coisas diferentes. Para o político, os fins justificam os meios, como já falamos, a escravidão, as guerras, a própria Revolução Industrial, né? O Brasil mesmo foi bastante saqueado, né? O nosso pau-brasil acabou financiando uma boa parte da Revolução Francesa ali, né? Então, da Revolução Industrial, né, francesa. Então, foram saqueando povos e guerras, tudo isso se justifica. O fim justifica os meios. E sempre essa questão debaixo do medo, debaixo do castigo, né? Oferecendo recompensa, que é a corrupção. Veja só os escândalos aí no nosso país, no Brasil, do petrolão, dos roubos e corrupção da Petrobras e tantas coisas. Então esse sistema de recompensas, dinheiro, negócio, esse é o sistema político. E quando a igreja começa a usar das mesmas ferramentas, pondo medo no povo, recompensando, dando dinheirinho para quem interessa, nomeando cargos, né, fazendo essas articulações, acaba agindo como situação política também. Qual é o vértice cristão? É o amor. Tudo que você faz para Deus, ele é pautado, é fundamentado, tem esteio no amor. Não é por interesse. Então você não faz por medo, você não faz por interesse, você não faz por obrigação, você não faz buscando uma recompensa. Esses valores regem o sistema político, regem o nosso sistema social, né? Isso sim, então eu trabalho, para que eu trabalho? Eu trabalho porque
porque eu preciso ganhar dinheiro. Então, embora você goste, você está numa profissão que você gosta de exercer, mas puxa, eu ganho meu dinheiro dali. Então tenho gosto, mas tem uma parte que é interesse também. Tem quantas pessoas podem dizer que trabalham naquilo que gostam de fazer? Quando você trabalha exercendo uma atividade que você gosta, aquilo é prazeroso, deixa até de ser um trabalho. Mas a maior parte das pessoas faz aquilo por obrigação, né? Faz coisas que, puxa, eu tenho que fazer, porque eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que comprar o feijão de cada dia, eu tenho que pôr comida na panela, né? Então, esse é o sistema político. Agora, quando você passa isso para a igreja, está virando interesse, está ficando comércio, está ficando alguma coisa estranha. Cristo, ele liberta. Muitas vezes o sistema político, ele te prende a valores que se você não fizer, você é dissidente, você é desertor, né? É o sistema de Maquiavel, né? Você vai ser, vai transformar o mal em bem e bem em mal. Então esse sistema político, ele é mutante. Já o sistema divino, ele é perene. Quero te dar mais um alerta. Hoje, o meio evangélico se transformou em um grande curral eleitoral. Então o que acontece? Vai o político lá e ele pede apoio da igreja para poder catapultar um candidato dele. E muitas vezes esse apoio é feito por grana, é pago. Então ele vai lá, paga o líder da denominação, vou te dar, e não é pouquinho não, é bastante grana, viu? Tô te dando aqui 500 mil, tô te dando 2 milhões, né? Tô te dando uma grana. Aí você vai lá diante da sua igreja e diga, olha, esse candidato é de Deus, esse daqui é de Deus. Agora, se Deus estivesse falando mesmo, você vai ver que existem tantas diferenças, né? Mas nosso Deus não é Deus de confusão. Então tudo que é de Deus é muito claro, é sim, sim, não, não. E a gente vê algum profetizando uma coisa, outro profetiza outra. Nas últimas eleições de 2014, 327 candidatos se apresentaram como evangélicos na disputa de vários cargos políticos. Aumentou em relação a 2010 12,5%, 12,5% aumentou em relação à participação de evangélicos pleiteando cargos políticos em relação a 2010. Desses candidatos, de 327, 273 são intitulados como missionários, pastores, bispos, apóstolos, e fundaram até mesmo a bancada evangélica. Qual é a mudança que isso teve? Nenhuma. Inclusive a própria bancada evangélica esteve envolvida em escândalos, né? Então a participação de crentes na política não está dando resultado positivo, não é isso? Estão se corrompendo, estão se envolvendo com os escândalos também, ou então tem uma participação medíocre e inexpressiva, não está mudando nada. Tanto é que Paulo não pleiteou cargos políticos, ele era cidadão romano, ele podia pleitear um cargo político, não pleiteou, ele continuou libertando vidas, ele continuou falando que só Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quer ver uma coisa interessante? Quando houve aquela tragédia, uma tragédia, gente, que o candidato Eduardo Campos morreu de maneira trágica, né, e eu não tenho nem palavras para expressar, fui me colocando no lugar desses familiares, e o piloto, copiloto também, né, que coisa trágica isso, eu faço profunda empatia com a dor do ser humano. Os evangélicos jubilaram, em vez de lamentar, em vez de chorar com os que choram, os evangélicos deram um urro de alegria, achando que aquilo era uma intervenção divina para que a Marina fosse alavancada e fosse presidente da República do Brasil. E isso daí fez eco no Brasil inteiro, virou plataforma de cultos, virou pauta de congressos, profetizaram em cima de profetizar e declarar e determinaram. Marina ia ser presidente. Gente, Marina não foi presidente, vocês sabem disso. Não mudou. Se não mudou, significa que Deus não falou através desses profetas, porque esse sistema, que o fim justifica o meio, é um sistema político. Deus, ele ama as vidas. Deus não ia agir dessa maneira. Deus não precisa matar um candidato para que o outro seja eleito. Deus simplesmente ia tocar o coração do povo e o povo ia votar na pessoa. Simples assim, né? Olha só o que a Bíblia diz, Deuteronômio capítulo 18, verso 20 a 22. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, será morto. Olha a sentença de Deus, é morte para quem brinca com Deus. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Os escândalos viriam, mas ai daqueles pelos quais os escândalos virão, né? Mas talvez você se pergunte, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o profeta proclamar em nome do Senhor e aquilo que ele disser não acontecer, não se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção.
presunção, falou com orgulho, falou com soberba, falou com vaidade, né? Não tenham temor dele. Esse daqui é o valor, né? Então o que esses falsos profetas estão fazendo? Eles estão manipulando o povo, fazendo aquilo que os políticos fazem também, manipulando. Quanto mais ignorante o povo, mais fácil ser manipulado. Sabe aquela questão do marionete? Marionete você mexe, precisa ter os cordéis. Alguém tem que mexer a marionete. Só que a marionete tem que estar morta. A marionete, se a marionete pensasse, ela raciocinasse, ela não ia obedecer os comandos. Mas quanto mais gente ignorante, quanto mais pessoas passando dificuldades, necessidades, melhor para a igreja. Porque aí o pobre vai para a igreja, ele quer ser rico, ele entra nessa onda da prosperidade. Então a pobreza é interessante. Né? Assim como a doença é interessante para a indústria farmacêutica, assim como a pobreza muitas vezes é interessante para o sistema de governo, porque ele vai fazendo uma série de promessas, ele vende ilusões e para ganhar voto, né? E voto é vendido por cesta básica no nosso país. Então tem muitas profecias que você sabe que não se cumpriram. Por exemplo, teve uma profeta que profetizou que Jesus ia voltar em 2007. Está um pouquinho atrasado, né? Jesus não voltou em 2007. E essa pseudo-profeta continua profetizando e enche estádio, porque o povo está cego, o povo está cauterizado, o povo bebe tanta água salgada que não tem mais o discernimento do que é água boa. E se alguém falar, olha, essa água é limpa, bebe dessa fonte, não, vou passar mal, é satanista, é o que disseram para Jesus. Estavam tão aculturados com coisa suja e quando recebem algo limpo tem dificuldade de discernir, né? Um outro profeta, olha só, peguei alguns exemplos aqui, né? Um outro profeta disse que Maringá seria do Senhor Jesus. Maringá, uma cidade do Paraná, seria de Jesus. Esse mesmo profeta disse que o mundo ia acabar em 1999, o mundo ia acabar. E esse mesmo profeta que falou isso era também um político, olha só, era um crente que estava na política e ele foi condenado a 2 anos de cadeia por causar prejuízo aos cofres públicos no valor de mais de 6 milhões de reais. Ou seja, né, não deu muito certo. Só que hoje ele continua tendo vários templos espalhados por aí e o povo continua seguindo o cara. Como é fácil seguir o falso profeta, né? Teve um outro profeta que diz que recebeu uma visita de anjos em fevereiro de 1963 e marcou o fim do mundo para 1977. Outro profeta, não estou citando o nome por uma questão ética, tá? Né, em respeito aos familiares, que esse aqui já é falecido. Então profetizou? Não aconteceu. Existe uma outra profecia que disse que, um outro profeta disse que Jesus iria voltar em 1936. Depois ele mudou a data para 1975. Como vocês sabem, não voltou. Outro profeta, esse daqui é bastante conhecido, hein? Ele profetizou o fim do mundo para 2011, né? E exatamente em 21 de maio de 2011. Como vocês sabem, não aconteceu. E aí que aconteceu? No dia 21 de maio de 2011, não aconteceu o fim do mundo conforme ele havia determinado. Ele estava esperando o final do mundo para as 18 horas do dia 21 de maio de 2011. Como isso não aconteceu, né, conforme o previsto, nós vimos que mais uma falsa profecia. Ele remarcou a data, esse mesmo profeta remarcou a data para o fim do mundo em outubro de 2011, 21 de outubro de 2011. Como vocês sabem, não aconteceu. O que a Bíblia diz, meus irmãos? Mateus 7, né? Cuidado com os falsos profetas, eles vêm vestidos com peles de ovelhas, mas são lobos devoradores, né? Deus não é Deus de confusão. Existe uma outra profeta, essa bastante conhecida também, continua aí, lotando estádio, fazendo congresso, um monte de gente dando pulos quando essa mulher profetiza. Ela, numa visita ao Brasil, profetizou o fim da corrupção no território brasileiro. Como vocês observam, a corrupção só aumentou, só piorou. Ah, mas estão desvendando as coisas aí, Daniel. Gente, tem tanta coisa a mais. Isso aí é a pontinha do iceberg. O sistema político está tudo corrompido, essa máquina está corrompida, né? A verdade. E ainda profetizou que os líderes religiosos em muitas igrejas, né, iriam ser líderes, né, da nação, né? Então líderes religiosos de igreja seriam líderes da nação. Não aconteceu. Um outro profeta acabou profetizando que em 2011 que aconteceria um bombardeio, né, Israel ia bombardear o Irã, né, em 2011. Não aconteceu. E tantas coisas. Teve outro profeta, esse aqui eu faço questão, não vou citar o nome, mas é um cara muito famoso. Inclusive ele dá cobertura a vários apóstolos
apóstolos por aí, ele profetizou o seguinte: esse cara é um dos profetas da prosperidade, é um desses que deu start nessa loucura, nesse delírio coletivo de prosperidade. Ele começou a vender meia ungida, gravata ungida e consagrada e um monte de bugiganga. Em 1997 ele disse que ele subiu no Monte Everest para fazer uma batalha espiritual com a própria Rainha dos Céus, e saiu na mão com a Rainha dos Céus, e depois ia trazer um avivamento mundial. Como vocês sabem, não aconteceu, né? Um outro líder acabou dizendo que em 2014 ele profetizou também a restauração da família brasileira, né, e também ia dar uma grande onda de prosperidade no mundo. Não aconteceu. Existe também um outro congresso chamado de Clamor pelo Brasil. Foi dito o seguinte, que haveria um derramar poderoso do Espírito Santo no estado da Bahia, ia se alastrar por toda a nação brasileira. Esse congresso aconteceu em 2003 e até hoje a gente está esperando essa questão acontecer. Um outro pastor também profetizou que Deus iria destruir a cidade de São Paulo, não ia mais ser a cidade de São Paulo. Um outro profeta, esse profeta mirim, uma criança induzido por adultos, claro, né, acabou dizendo que o Brasil ia sofrer uma grande catástrofe assim que terminasse a Copa do Mundo de 2014, né, um monte de cidades do Brasil seriam varridas do mapa, e o Brasil passaria por um grande dilúvio, tsunami, e muitas cidades costeiras seriam totalmente destruídas. Isso também não aconteceu. Também profetizaram um avivamento no Brasil, né, em 2014, também não aconteceu. Um outro profeta, esse muito conhecido, esse bastante conhecido, ele profetizou em 1990 várias profecias que não se cumpriram. Entre elas, que Deus iria destruir a comunidade homossexual americana em 1995. Como vocês sabem, isso também não aconteceu. Em tantas outras coisas, gente, tá cheio, eu anotei aqui, mas tem tanta coisa, né? Aí profetizaram que ia ter um meteoro que ia destruir Porto Rico em 2014, disseram que um outro meteoro ia destruir o Japão em 2014, não aconteceu. Agora estão dizendo que vai vir um meteoro destruir o Brasil em 2015, agora, em setembro de 2015. Gente, sabe o que vai acontecer? Acontecer nada, não é agora o negócio não. Deus está dando toques e trombeta ainda para que você acorde, para que você desperte. Tem gente já profetizando a volta de Jesus para 2017. Então é muito fácil profetizar isso, lembrando, Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor do Senhor. Sabe o que a Bíblia fala dessa aliança de igreja com política? Né? Olha só o que está dizendo, Oséias 10:13. Lavastes a impiedade, cegastes a iniquidade, comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus poderosos. Você está confiando nos seus líderes, você está se desviando do caminho de Deus, porque estão no caminho de mentira, né? Então o sistema político não casa com a igreja, não casa com a igreja, né? Isaías 8:11, porque assim o Senhor me disse com mão forte, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo. Não ande pelo caminho desse povo, anda pelo caminho que Deus estabelece para você. Daniel 2:43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. O contexto aqui quer dizer que o sistema político não se mistura com o sistema divino. Não há um casamento entre eles. As ocasiões que Deus estabeleceu, os reis, a era dos reis, não acabou não dando certo, né? Não funcionou. Os reis fizeram um monte de bobagem, o povo não se arrependeu, acabou promovendo a diáspora, os hebreus se espalharam, eles passam a se reunir de novo em 1948 com a nação de Israel, né, e começa ali um novo sistema que Deus quer que você siga, o sistema de governo divino. Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino, mas não é esse reino na terra, é o reino dos céus. Então anda na terra como cidadão dos céus. O sistema político não vai mudar, porque esse sistema político está totalmente preparado para receber o anticristo, está totalmente preparado. A Bíblia já diz, quando você disser que a paz e segurança, haverá uma repentina destruição. Não diz que vai haver um avivamento, diz que o amor vai se esfriar. E se esses dias não fossem abreviados,
ninguém suportaria. Vivemos um tempo que o povo corre através das fábulas, um tempo que as pessoas estão se dividindo, o tempo dos falsos profetas. Então esse momento não é um momento que os políticos querem dizer, os políticos cristãos querem prometer para você Brasil restaurado, São Paulo é de Jesus, avivamento mundial. Isso é utopia, não vai acontecer. As coisas vão piorar porque são as plataformas para a vinda do anticristo que estão sendo elaboradas. Olha o sistema à nossa volta, olha como é que está o sistema político, está tudo preparado. Quantas pessoas dobraram o joelho, a igreja orou para que a Dilma não fosse presidente da República, com medo, né? Olha, não queremos ela na presidência, mas ela foi, né? E agora provavelmente ela vai sair, porque tudo isso está no controle de Deus. Todos os governantes estão aí porque Deus estabeleceu. E Deus estabeleceu com um propósito de preparar realmente essas plataformas para que o anticristo venha. E por que, Daniel, que a gente tem que passar por isso? Você precisa provar do erro, né, para entender o perdão. Você tem que provar muitas vezes o momento de cativeiro para dar valor à liberdade. Quantos cativeiros o povo de Deus passou? Então Deus está no controle de todas as coisas para forjar o ser humano, para lapidar o ser humano. Deus não esqueceu de você, Ele está cuidando, mas Ele está no controle. Então deixa a política para os políticos e deixa você sirva a Deus, né? Você honre os valores de Deus, porque os valores divinos eles são conflitantes com os valores políticos. Você não pode ser rei e sacerdote. Então eu não estou dizendo aqui, batendo categoricamente, que um crente não possa ser político. Às vezes ele tem uma idealização política, mas ele não vai mudar. Assim como você pegar um médico, eu sou um médico, então eu vou entrar no hospital e o sistema de saúde agora vai ser de primeiro mundo, saúde de graça para todo mundo, que de graça eu recebo, de graça eu dou. Então eu vou transformar o hospital numa grande igreja, vamos orar pelos enfermos, fazer reunião de oração, não vai mudar, né? Então você é médico, você vai exercer a medicina no hospital, você pode mudar o grupo à sua volta, mas você não vai mudar o sistema hospitalar do país, né? Ou nem do bairro que você mora, talvez nem mesmo do hospital que você trabalhe. Então eu sou advogado, então agora eu vou trabalhar numa empresa e vou mudar o sistema, nós vamos advogar de uma maneira diferente. Não, você vai fazer o seu trabalho ali, mas você não vai mudar o sistema. Mesma coisa, o político não vai mudar. O político vai entrar na política, ele não vai mudar o sistema político. Então essa plataforma de colocar heróis, de colocar mártires ali, é mentira, é engano, é astuta cilada do diabo. Jesus já disse que o reino dele não é daqui, o reino dele é lá, ele não é desse mundo. Olha o que ele fala aos seus discípulos, um pouco antes de ir para a cruz. João capítulo 17, verso 12. Estando eu com eles no mundo, guardavam-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Está falando de Judas aqui, né? Mas agora vou para ti. Digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos, né? Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. A palavra de Deus que está em você faz que muitas vezes seja odiado pelo mundo, porque você não é desse mundo. As nossas leis não são daqui, a nossa terra não é aqui, o nosso reino não é aqui, é passageiro. Então se alguém quer restaurar esse caos, não vai restaurar. A restauração está lá, está na Jerusalém celestial, está na glória eterna, né? Então, assim como eu não sou do mundo, não peço que eu tire-os do mundo, mas livra-os do mal. Ou seja, Jesus deixou muito claro, você não precisa ser tirado desse mundo e ir para Jerusalém celestial, agora você vai no tempo dele, mas livra-nos do mal, livra-nos do mal. E como é que você quer buscar livramento do mal? Você faz aliança com o ímpio. Como é que você quer estar livre do mal se você se aliança com um sistema corrupto, mentiroso, que engana as massas, que despreza as pessoas, despreza os valores de Deus, né? Não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na sua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que eles sejam também santificados na verdade. E não rogo somente por esses, mas por aqueles que pela palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creiam que tu me enviaste. Então o que Jesus está dizendo é que nós temos que ter união, nós temos que nos unir como igreja, não nos unir como políticos, né? E o mundo vai perceber que nós somos diferentes, porque os nossos valores não são da terra, nossos valores são dos céus, porque o nosso reino não está aqui, o nosso reino está lá, né? Porque nós não somos desse mundo, somos peregrinos aqui. É essa a verdade, né? Então a igreja não se mistura com religião. Jesus em momento algum incentivou
para que a igreja tivesse participação no cenário político. Lembrando, não fez, não foi um libertador político, foi um libertador de vidas, ele é o nosso modelo. O próprio Paulo, mas teve José, Daniel, estou lembrando aqui, teve José lá no Egito, ele foi o governador, mas havia propósito, querido, porque aquele povo ia crescer, ia ter o cativeiro, ia ter o libertador Moisés. Você precisa passar pelo cativeiro, pela privação, para dar valor à liberdade. Você precisa muitas vezes provar o afastamento nas trevas, para valorizar a luz. Você precisa provar o amargo para agradecer pelo doce. Então Deus, ele permitiu aquilo para forjar o seu povo, para transformar aquela profecia em realidade. Pai de nações, né? Abraão seria pai de nações. Então aquilo ali começa a se cumprir, e José foi uma peça fundamental para isso. Agora não pega texto fora de contexto. Aconteceu com José, não vai acontecer agora, porque a era dos reis acabou. Acabou a era dos reis. Deus acabou com o negócio. Nós já falamos, o último rei foi Oséias e foi Zedequias, né? Oséias em Israel, Zedequias em Judá. Acabou, o reino ficou dividido com Salomão, gente, com Salomão. Salomão, o homem mais sábio, não conseguiu administrar o reino ficou dividido, ele fez um monte de bobagem, ele introduziu a idolatria no meio da igreja. Salomão, ao se inclinar a Astarote, então Salomão se corrompeu, então Deus não se agrada com esse Salomão, o cara mais sábio do planeta, né? Nunca teve ninguém mais sábio que ele, filho de um homem segundo o coração de Deus, fez uma bobagem dessa, trouxe divisão, não trouxe união, colocou impostos elevados, criou tanta confusão, se inclinou aos deuses, introduziu idolatria, contaminou os valores divinos. Olha só. Então você acha que hoje vai ter alguém que vai lá no Congresso e vai fazer algo diferente? Vai trazer divisão, vai se corromper, não vai trazer bênção. Então Jesus já deixou muito claro, acabou. Eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Senhor dos Senhores. É esse o Rei que você tem que cultuar, é esse reino que você tem que buscar. Então dê a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Ande na terra como cidadão dos céus. É essa vertente que Deus tem para você. Não é claro que nesse sistema político ao nosso redor, quanta coisa está acontecendo. Estamos perto de uma Olimpíada. A Olimpíada do próximo ano, 2016, né? O Ramires Paulo, amigo meu, me deu inclusive essa camisa, obrigado, viu, Ramires? Né? Deu a camiseta para mim, a camiseta olímpica. Né? Como falta investimento, falta muito investimento para ajudar o rapaz ali. O Estado não ajuda, porque estão mais preocupados em corromper aqui, em seduzir ali. E quantos pastores não são corrompidos? Colocam político nos altares, político ímpio no altar, está lá o ímpio no altar porque ganha dinheiro. Indica candidatos por dinheiro, fazem negócio em meu nome, né? Pedro não fala sobre isso? Farão negócio com você em meu nome, fazer um negócio em nome de Deus, profanando os altares. Então, meu irmão, não se incline para isso, não se incline esse Baal do nosso século, porque isso é um Baal, isso é um Deus que está muitas vezes corrompendo nossos valores, está desviando a sua atenção. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, sabe? O sistema político tem suas leis próprias, a lei divina é outra coisa, né? Então, não fica se curvando esse Baal, honra a Deus com sua vida, com a sua maneira de pensar, com a sua maneira de agir, dá o melhor para Ele. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, que você possa ser um cidadão correto, que Deus possa olhar para você, olhar para mim e dizer, olha, meu filho é um vaso de honra, é um carvalho de justiça, é uma pessoa que tem um compromisso com a verdade, que não mente, é uma pessoa que ama o próximo como a ti mesmo, é uma pessoa que honra e ama a Deus acima de todas as coisas, é uma pessoa que agradece por todas as coisas, em tudo dai graças, não é uma pessoa que reclama, não é uma pessoa que busca prosperidade, mas busca em primeiro lugar a paz e a esperança no coração, aquela pessoa que busca viver os valores do amor, em vez de comprar o amor, em corromper o amor, em se deformar com esses valores corrompidos ao nosso redor, querido. Viva Cristo, honre a Deus e Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Não se preocupa com a política, não se preocupa com o cenário político, que vai acontecer tudo que Deus determinou que vai acontecer. A igreja não vai mudar isso. O que a igreja faz? Qual é a nossa posição? Dobra o joelho. Ora, busca santidade na sua vida. Não adianta dizer, eu vou orar para o político se converter. Se converte de verdade. De você tem que começar a conversão aqui dentro. Eu conheço um monte de crentes sem Cristo, um monte de gente tem 30 anos de igreja e não é convertido. Porque mente, acessa site pornográfico, usa droga, fala mal do irmão, vai na igreja. Que comunhão que está tendo na igreja? Um fala mal do outro, na hora que você precisa, quem te ajuda? Não é? Então a gente tem que viver de fato Cristo na igreja, Cristo na sua casa, Cristo no seu trabalho, Cristo na sua escola. Aí sim, as bênçãos vão te seguir por onde quer que você ande. Caminhe na terra
como cidadão dos céus, querido. Honre a Deus, né? Não brinca com Deus, não se preocupa com o cenário político, esteja preparada para o que vai vir. Como nós já falamos no seminário de escatologia, não vamos impedir a tempestade, mas Deus vai te dar ferramentas para suportar o impacto da tempestade. É o que Jesus orou pelos discípulos. Olha, qual a oração que Jesus fez por você e por mim? Que nós lemos aqui. Vou repetir para vocês. Não peço que o tires do mundo, mas o que os livre do mal. Nós estamos imersos no mundo. Deus, Ele quer te livrar do mal que está para chegar, do mal que já se moldura, da tempestade que está vindo. E como é que eu me livro desse mal? Estando com Ele. Se você está em Jesus, Ele está em você. E se você tem Cristo, você é mais do que vencedor. E é esse caminhar que eu quero incentivar você. Que Deus te livre das astutas ciladas do diabo, te livre das correntes da mentira e te faça verdadeiramente ser um cristão que espelha a Cristo e que não espelha homens. Que Deus te abençoe e te guarde.